Olá, crianças! Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje vamos contar a história de Daniel e os leões. No tempo do rei Dario, ele denominou 3 pessoas como administradores da cidade. Entre os 3 estava Daniel, o profeta Daniel. No cargo dele, Daniel começou a se destacar muito, porque ele era correto e temente a Deus. E o rei tinha um apreço, uma estima por Daniel. Então, como o rei via de bom agrado o Daniel pelo trabalho que ele estava fazendo, os outros 2 ficaram com inveja, ficaram com um pouquinho de sentidos, porque o rei dava mais preferência para ele. Então, o que eles fizeram? Começaram a planejar, a querer colocar alguma culpa nele, para ele ficar mal diante dos olhos do rei. Então, como não acharam nada de mal nele, nenhuma atitude ruim, o que eles fizeram? Ficaram pressionando o rei para ele fazer um decreto, criar um decreto, que no período de 30 dias, ninguém do povo podia adorar a qualquer tipo de Deus ou homem, não podia. Então, como eles ficavam sempre falando para o rei, faz o decreto, cria esse decreto, o que o rei fez? Tá, tudo bem, tanto que ficam me falando, vou fazer isso. Perfeito, ele fez. Quando Daniel ficou sabendo disso, ele ficou com o coração apertado. E o que ele fez? Ele foi para casa e, como de costume que ele tem e nós temos, é de orar para Deus. Ele se ajoelhou no quarto dele e começou a orar e a clamar por Deus, a adorar ele. Então, naquele momento, os outros 2 administradores, o que eles fizeram? Eles começaram a vigiar e foram até a casa dele. Imagina uma coisa dessas, né? Quando eles chegaram lá, viram aquele ato que ele estava fazendo, e o que eles fizeram? Foram rapidinho para contar para o rei. Então, quando o rei ficou sabendo disso, ele ficou triste, ficou chateado, porque ele tinha boa estima por ele, né? E ele não queria que nada mal passasse para ele. Então, o que o rei fez? Mandou chamar ele, e os homens ficavam falando para o rei, tu decretou, tu fez essa lei, então tem que obedecer. Mesmo ele tendo feito ou criado a lei, ele não tinha como revogar, como cancelar aquela lei. Por quê? Porque ele já estava selado com o anel real. Então, o que ele fez? Mandou que o Daniel fosse jogado na cova dos leões. Imaginem, olha só, ele fez que jogassem o Daniel na cova dos leões. Imagina, quem conseguiria sobreviver, né? Nós sabemos que os leões comem carne, né? Então, aí o rei fez com que fecharam a cova. Quando fecharam a cova, ele voltou para casa. Quando ele foi para casa, ele foi com o coração muito triste, preocupado, não conseguia dormir, tampouco comer, pela preocupação que tinha por Daniel. Então, no dia seguinte, ele voltou para lá, com o coração assim, tomara que ele esteja vivo, tomara. Aí, quando ele foi se aproximando, ele começou a chamar por Daniel, começou a chamar, Daniel, Daniel, Daniel. Aí, Daniel falou o seguinte, Daniel falou o seguinte, que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele. E também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Olha só, Deus mandou um anjo que fechasse as bocas dos leões para não fazer nada contra ele. Quando Daniel saiu, o rei ficou super feliz porque ele gostava muito de Daniel. Então, quando ele saiu, o rei decretou que aqueles outros administradores que fizeram
que Daniel fosse jogado na cova, ele pegou os outros administradores e com toda a família jogou eles para dentro. Então, isso a história nos mostra que Deus, mesmo nas dificuldades, Ele cuida de nós, né? Então, vamos clamar mais para Deus nos cuidar e nos proteger, tá bom? Boa semana e Deus abençoe. Olá, família Bai. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. A Bíblia diz no Salmo 34: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu quero te convidar a cantarmos juntos agora, louvar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Cante comigo. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, a graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo velam seu poder. Quero
limites da terra. Louvamos com todo o coração, todo povo e nação, todos um só clamor, louvando Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, nas alturas do céu, você, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos um só clamor, louvando Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, vamos cantar mais uma vez. Por toda a eternidade tu serás exaltado. Declare onde você estiver, adore junto comigo. Por toda a eternidade, por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, Senhor, nós dirigimos um trono de adoração a Ti, porque entendemos que fomos criados para o louvor da Tua glória, e por toda a eternidade, todo povo, toda raça, toda língua e nação Te adorará, dobrará os seus joelhos em louvor a Ti. Nós antecipamos esse momento juntos agora, cantando a Ti, declarando a Tua grandeza, declarando Teu grande poder e o Teu grande amor, Pai. Nós o adoramos com todo o nosso coração. Tu que és exaltado sobre tudo e sobre todos. Assim adoramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. A paz. Que bom estar aqui com vocês esta noite. Talvez você esteja assistindo esse culto numa outra hora, durante o dia. Que bom que você está ouvindo essa palavra, está assistindo esse culto. E agora nós vamos falar da palavra de Deus, nós vamos refletir. E eu espero que Deus tenha uma boa palavra para a tua vida, que Deus toque no teu coração, que realmente fale contigo através desse texto que a gente vai refletir hoje.
Amém? Antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa estar direcionando tudo e o Espírito Santo realmente possa fazer a terra ficar bem fértil, né, os nossos corações, para que a semente seja lançada, né? Amém. Então eu vou orar. Deus maravilhoso, estamos aqui em Tua presença, glorificamos o Teu nome, porque Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Senhor. Queremos Te pedir a Tua misericórdia, a Tua sabedoria, para que a Tua palavra possa ser falada para a Tua igreja, que corações possam ser transformados, que pessoas possam ser tocadas através do Teu poder, através da Tua palavra. Muito obrigado por toda a Tua bondade. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, esta noite a gente vai começar lendo apenas 3 versículos. Isso é uma passagem muito interessante e que você só vai encontrar ela no Evangelho de Lucas, certo? E é uma passagem conhecida e a gente vai começar por uma parábola, ok? Então eu peço que vocês abram as suas Bíblias aí no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, lá no versículo 40, tá? A gente vai ler até o 43. Então vamos à leitura. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Amém. Por enquanto eu vou ficar apenas nesses versículos. Meus queridos, esta é uma parábola bem curtinha, né? A que a gente leu, mas essa história ela vai do versículo 36 ao 50. E olha que história rica, e tomara que Deus traga uma palavra abençoada para a tua vida. E é interessante a gente recapitular os versículos anteriores. Eu vou então contar um pouco o que tem um pouco atrás ali dessa passagem que a gente leu. E de repente um fariseu, ele chamou Jesus para jantar. Ótimo convite, né? Então Jesus vai lá, vai jantar com aquele fariseu. E antes que você pense que tipo de convite era esse, né? Esse convite ele poderia ter 2 aspectos assim, né? Mas ele poderia ser uma questão de conhecer mais a Cristo, né? Ou também poderia ser uma questão de testar até o próprio Cristo, né? Porque Simão, esse rapaz que convidou Jesus para jantar, ele era fariseu, certo? E a gente lembra lá toda a história dos fariseus, né? Que são pessoas que tinham lá, guardavam muito forte, né, a palavra de Deus, né? Eles eram muito rígidos assim, né? E também Jesus fez duras críticas a eles durante todos os evangelhos. A gente consegue entender isso, né? E, irmãos, olha que episódio interessante acontece nessa passagem. Simão vai lá, convida Jesus para jantar e Jesus prontamente aceitou aquele convite, foi jantar na casa de Simão, o fariseu. E ao chegar lá, quando Jesus estava na mesa, de repente, uma mulher vai aos pés de Jesus. Uma mulher fica sabendo, a cidadã, e ela de repente está aos pés de Jesus, chorando. Nossa, que diferente. E essa mulher chorando, chorava lágrimas, e logo após de derramar várias lágrimas sobre os pés de Jesus, essa mulher ela enxuga as lágrimas com o próprio cabelo. Diferente, né? E depois essa mulher vai lá com um óleo bem caro na época, né? Alguns estudiosos falam que era por volta de 300 dias de trabalho, e derrama esse óleo nos pés de Jesus e unge os pés de Jesus
com total adoração a Cristo, com total adoração a Jesus. E de repente estava ali o Simão olhando para essa mulher. Simão chamou Jesus para jantar. De repente chega uma mulher do nada, chora nos pés de Jesus, coloca os seus cabelos longos e enxuga ali os pés de Jesus, depois unge com óleo e começa a beijar os pés de Jesus. E de repente, nessa cena, Jesus permite tudo isso acontecer, mas aí é onde está a grande questão. Simão faz a seguinte frase, ele fala assim, se este homem fosse realmente um profeta, ele saberia quem está aos pés dele, né? Gente, não era qualquer mulher que estava ali aos pés de Jesus. Era uma pecadora, né? Certamente era uma mulher da vida, né? Uma prostituta, né? Mas olha só que incrível quando a gente leu esses versículos aqui da parábola dos dois credores. Olha que resposta Jesus dá. Jesus, ele conhecia o coração de Simão. E aí Jesus dá uma resposta a Simão fariseu, certo? E aí eu queria, já que a gente deu esse panorama geral, eu queria abordar sobre três perspectivas, né? Porque a gente vê três personagens. Uma mulher sem nome, que a gente vê que chega aos pés de Jesus de forma sincera, Simão, o fariseu, e tem o próprio Cristo, né? E como eu já falei, gente, é possível ver que essa mulher ela se dirige com total intencionalidade de adorar, de glorificar o nome de Jesus. E não era qualquer pessoa, além de ser uma mulher, né? Não era comum, por exemplo, uma mulher andar com dinheiro naquela época. Além disso, ela era uma mulher da vida. Então, as pessoas... Olha só, imagina como o fariseu olhou para Jesus, né? Mas é interessante como essa mulher ela tem alguns detalhes, ela faz algumas coisas que diferenciam muito ela do fariseu que estava naquele momento com Jesus. E é interessante a gente ler os próximos versículos que vai logo após a parábola, antes de eu prosseguir. Eu vou ler aqui os versículos que logo se seguem aqui. Lá no versículo 44, ele fala assim, em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Irmãos, Jesus fala dos dois credores. Um devia 500, o outro devia 50. Aquele que devia 500, o fariseu, ele acertou a grande questão. Aquele que devia 500, ele amaria mais a quem perdoa a dívida. O fariseu, ele estava ali julgando Jesus e pronto para acusá-lo. Dizendo assim, olha, como que esse homem permite uma mulher pecadora chegar aos pés dele e fazer tudo isso? Porém, essa mulher vai com toda a sua sinceridade, se desprende de si mesmo e se chega a Cristo com total intencionalidade de adorar a Deus. Ela sabia quantos pecados ela tinha. E quantas vezes é exatamente isso que acontece nas nossas vidas? A gente muitas vezes está passando por uma situação que a gente está cometendo tantos pecados. Embora que às vezes a gente tenha uma atitude contrária à dessa mulher. Porque essa mulher sem nome, ela fica marcada por uma atitude louvável. Ela se derramou aos pés de Jesus. Isso é incrível. Agora, muitas vezes a gente tem atitude oposta a essa.
quando a gente começa a tá pecando, faz alguma coisa de errado, a gente se distancia de Jesus. Imagina se essa mulher ela pensasse, não, já que tenho tantos pecados, nunca vou me aproximar do Mestre. Ela não teria essa honra de ter tido um contato com Jesus, ter entrado para a história, ser escrita pelo evangelista. Ela não teria isso, mas ela se desprendeu de si mesma e avançou. E quantas vezes na nossa vida a gente não fica agarrado ao nosso pecado? Agarrado àquele pecado que a gente fica, nossa, como que eu ainda estou cometendo esse mesmo pecado? Mas quanto é importante a gente tomar uma atitude de ir em direção a Cristo. Porque, assim como ele falou na parábola, 500 ou 50, ele perdoa do mesmo jeito. Não tem diferença para Jesus. Você que está aí me ouvindo, não faz diferença se você, com relação ao perdão que Deus vai te dar, ao fato de que Jesus já morreu na cruz pelos teus pecados, não faz diferença se tu pecou um pouco ou se tu pegou um pouco mais. A tua atitude deve ser de se chegar aos pés de Jesus, não ter vergonha de chegar aos pés de Cristo. Olha só como essa mulher teve lucro de chegar aos pés de Jesus. Quantas vezes você não deixa de fazer várias coisas, deixa de fazer coisas para Deus, se distancia completamente do Senhor por achar que o teu pecado está te impedindo de chegar a Deus? É tão complexo, mas é simples pedir perdão. Isso exige da gente um coração sincero, um coração contrito. E essa mulher teve. Ela não pensou em quem estava ao redor, ela não pensou no escândalo, ela não pensou quem ia julgá-la, mas ela falou, olha, eu vou chegar perto do Cristo. E ela vai lá e unge os pés. E olha em contraponto ao comportamento dessa mulher sem nome. A gente tem Simão, o fariseu. Jesus chega na casa dele e como a gente já leu aqui, ele não deu honra a Jesus. Por isso que a gente entende que esse convite ele não foi um convite de honra para Jesus. Pode ter sido para conhecer mais ou até testar Jesus, como eu já falei no início. Porque ele não unge a cabeça de Jesus, como era de costume, né? Ungir a cabeça. Ele não traz uma certa... ele não é hospitaleiro com Jesus. Agora eu me pergunto por quê? Será que ele sabia que era o Cristo que estava ali? Certamente não. E o fariseu, ele era cheio de si. A gente vê Jesus criticando várias vezes o fariseu que é cheio de si. Então a gente tem de um lado uma mulher que se esvazia de si mesmo e resolve se debruçar ali aos pés de Jesus. Em contrapartida, a gente vê também o fariseu que não olha, que não está dando tanto crédito a Cristo. E quantas vezes a gente não faz dessa mesma forma? Às vezes a gente acha que a gente tem pouco pecado, ou acha que a gente não peca, né? E a gente nem pede perdão. A verdade é que talvez você que esteja me escutando aí, nem lembre a última vez que você orou e pediu a Deus perdão pelos teus pecados. O fariseu, ele se achava muito bom, né? Por isso que ele não estava com aquele coração tão... Talvez ele não tenha essa atitude tão de arrependimento. Ele se achava que não tinha tantos pecados. Jesus faz essa comparação na parábola. Faz lá, a mulher que... Fica claro para o fariseu que era aquela mulher e era uma análise juntamente com ele. Ele não tinha... Talvez não tivesse tantos pecados como aquela mulher rejeitada da sociedade. Mas mesmo assim, ele precisava de perdão. Ele precisava pedir perdão pelos seus pecados. Quantas vezes a gente não se atenta em
clamar a Deus e se voltar para Ele para pedir perdão pelos nossos pecados. Reconhecer o quanto é necessário a gente reconhecer a natureza pecaminosa que tá em nós. Quando a gente diminui, Deus cresce na gente, o Espírito Santo começa a tomar lugar nas nossas vidas. Agora, talvez você possa olhar para o fariseu também, né? E dizer assim, poxa, o fariseu, ele era um homem muito mau, o fariseu era cheio de erros, Jesus criticou ele. Mas é como eu falei, irmãos, a gente poderia muitas vezes estar no lugar do fariseu, fazer a mesma coisa. Não reconhecer que a gente teria que chegar aos pés de Jesus e reconhecer essa nossa natureza. E é interessante que essa história ela não tem o papel de exaltar o pecado, né? Porque quando a gente lê que a mulher era pecadora, né? E aí pecava mais, né? Vamos dizer assim. E aí ela amava mais o seu mestre e o outro que pecava menos amava um pouco menos. Agora, isso não é uma exaltação ao pecado. Por exemplo, agora, a partir de agora, eu vou pecar mais. Então, posso pecar? Não interpreta da forma errada. Isso é um convite que você se renda aos pés de Jesus com um coração sincero. Foi isso que essa mulher fez, né? E tem uma frase bem interessante que eu peguei. E olha só como ela fala. Essa frase diz assim: não é possível anunciar o amor que provoca perdão sem estar com os olhos brilhando de alegria e gratidão por sentir-se um pecador alcançado pela graça de Deus. Gente, não tem como a gente proclamar a mensagem do Evangelho sem a gente reconhecer essa mensagem que tocou primeiramente em nós, de arrependa-se. Arrependa-se. Aquela mulher estava ali arrependida. Eu fico imaginando assim, esses jantares, né, eles não eram assim, eles tinham um caráter. Quando o fariseu chama Jesus para jantar, outras pessoas poderiam saber, isso aí não era uma coisa restrita, mas era um escândalo uma mulher chegar ali e chegar aos pés de Jesus. Era um escândalo. E eu me pergunto qual tem sido o nosso esforço para chegar aos pés de Jesus e pedir perdão. Há esse esforço para chegar e pedir perdão a Deus? Jesus, ele se mostra totalmente receptivo nessa mensagem. Jesus, ele vai lá, tanto aceita essa mulher nos pés dele, como aceita o jantar do fariseu. E é exatamente assim que acontece, porque não importa se você erra pouco ou se você erra muito. Deus quer te perdoar. Deus quer te perdoar, Deus não te exclui. Eu lembro que certa vez um jovem me perguntou assim: olha, eu vou dar uma palavra na igreja hoje, mas eu cometi um erro. Eu já pedi perdão, mas eu cometi o erro. E eu estou preocupado, será que Deus não vai agir, me punir de alguma forma? Será que Deus não vai... será que Deus vai deixar de me usar? E eu não hesitei em falar para esse jovem o seguinte, que se ele tinha pedido perdão pelos pecados e aquilo foi sincero, acabou. Acabou. Não fica remoendo o teu pecado.
Não fica se distanciando de Deus pelo pecado que tu cometeu há anos atrás, há meses atrás, ou pela luta que tu tá tendo diariamente. Isso não te separa de Jesus. Isso não te separa de Deus. Se você tem um pecado que você luta diariamente contra ele, se você é como essa mulher que tinha muitos pecados, não importa. Essa passagem é um convite a você se chegar a Jesus com o coração contrito para pedir perdão. Jesus, ele ressignifica aquele ato daquela mulher, porque olha só como Simão ele olha para o ato daquela mulher e diz assim, cara, se este homem realmente soubesse quem ela era, essa pessoa quem é essa mulher, então era vergonhoso. Porém, Jesus não, Jesus ressignifica, Jesus conta uma parábola e depois ele fala lá nos últimos versículos, eu vou ler aqui. Ele fala assim, portanto, esse é o 47, eu vou ler novamente o 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Olha só, quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Este é Jesus. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer que tu se apresente. Você que há muito tempo não ora, pedindo perdão pelos teus pecados. Talvez você tenha uma vida muito reta, mas eu quero te dizer que em alguma coisa você deve falhar. Todos nós falhamos em algum motivo. Reconhecer a nossa natureza pecadora. Isso é importante. Jesus, ele ressignifica a nossa história. Não importa se você é o fariseu, se você se encaixa no perfil do fariseu ou da pecadora, da mulher, sem nome. Não importa se é muito pecado, não importa se é pouco. O que importa é o teu ato em direção a Jesus. De pedir perdão, de se chegar a Ele, de não deixar de fazer nada, de não se sentir menor, de não se sentir menosprezado, de não se sentir indigno, mas sim de se aproximar do Mestre. Porque assim como nessa passagem, como o Mestre tratou esta mulher e disse, sua fé a salvou, vá em paz, Deus quer te trazer essa paz sobrenatural que vai inundar a tua vida. Então o pecado hoje ele pode estar te trazendo um cenário de guerra dentro de ti, um conflito interno. Deus quer te trazer paz, refrigerar a tua alma. E isso vai ocorrer através da tua ação de ir em direção a Ele e pedir perdão. Tenha coragem. Ele quer te perdoar. Ele quer te perdoar. Amém. Eu espero que essa passagem esteja realmente criando raiz em teu coração, que você possa, nesta semana agora, refletir sobre esse tema e colocar em prática. Falar sobre pedir perdão a Deus não adianta nada, a gente tem que praticar. Quando Jesus contava uma parábola, a parábola ela tocava a pessoa e voltava como um eco. E aquilo, quando Jesus conta essa parábola, Simão na hora ele entende. Da mesma forma a gente está relendo aqui essa parábola. A gente está relendo aqui a palavra de Deus. E eu estou falando aqui para você que está aí desse lado. E Jesus está esperando uma resposta sua. O Espírito Santo quer te tocar de forma diferente. Ele espera um posicionamento teu. Uma posição tua. Posicione-se diante de Deus. Ele quer te perdoar. Amém? Eu vou orar agora para a gente finalizar. E esse é o meu desejo, que você possa se chegar mais com o coração contrito diante do Deus, do nosso Pai.
Amém? Vamos lá, bora. Deus, muito obrigado por essa palavra, que ela crie raiz em nossos corações, que possamos ser realmente servos teus, pessoas melhores, servos prontos a reconhecer o nosso pecado, servos, Senhor, prontos a saber que tu és um Deus misericordioso, maravilhoso, que nos perdoa, que nos alcança, que a tua graça é maravilhosa, que a tua graça nos alcança diariamente, que nós não precisamos ter sentimento de culpa, que o Senhor já perdoou os nossos pecados, só basta a gente pedir perdão. Muito obrigado, Senhor, por essa tua bondade, por esse teu amor que nos constrange, por esse teu amor que não olha para o quanto a gente peca, que não importa se é muito ou pouco, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos olha igual, olha todo mundo de forma igual. Muito obrigado, Deus, por esse teu amor que realmente impacta as nossas vidas. Que o Senhor possa trazer renovo à nossa alma, que o Senhor possa trazer vontade a nós, para a gente pedir perdão, para a gente dirigir a palavra ao Senhor, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.